A nossa profissão, ela exige muitas habilidades. Você precisa começar a entender quais são os custos iniciais de um negócio, né? E como que isso vai orquestrar. Quando você coloca um arquiteto numa obra, muitas das vezes você ganha tempo, dinheiro, né? E evita um monte de desperdícios. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso ParadaCast. Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui. Vou ler um pouquinho só do currículo dele. A gente vai falar um pouco sobre gestão, da importância da gestão da oficina, inclusive um assunto interessante sobre a condição das pessoas em se formarem como técnicos em manutenção, seja de motocicleta, de carros e outros que tais. Nosso convidado, Christian Salgueiro, coordenador de gestão e pós-venda, engenharia de serviços da Ford Motor Company, onde atua há mais de 20 anos. Possui responsabilidade em tecnologias emergentes, focadas em satisfação do cliente, tem ampla experiência em tecnologias disruptivas, inovação e tendências, com capacidade comprovada para desenhar e implementar soluções para problemas complexos. O cara não é fraco, não. Experiência em relacionamento cooperativo para novos negócios e especialista em parcerias estratégicas. Trabalhou em sistemas de diagnósticos automotivos, no desenvolvimento de produtos, desenhou o treinamento técnico da montadora Ford. Christian é graduado em Engenharia Elétrica, MBA em Gestão Estratégica e Economia de Negócios, especializado em liderança corporativa na FGV. No momento, está focado em criar novas experiências pós-vendas aos clientes da marca Ford e também em apoios a projetos educacionais que envolvam eletrificação e mobilidade. Christian, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro ParadaCast. Muito obrigado. É um prazer receber você aqui. Obrigado, Beto. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui junto com você, com a equipe da Parada Custom e participando desse podcast maravilhoso. Eu que agradeço o convite. Tá, muito obrigado. Christian, vamos começar falando um pouquinho. A gente conhece muita gente, né? Vê você instrutor de gestão, inclusive. Cara, o que você vê? A deficiência do pessoal. Tem muito profissional que começa a trabalhar na garagem de casa, ele quer montar sua própria oficina e tudo mais. Só que muitas vezes eles têm dificuldade. Qual que é a maior dificuldade que você encara, assim, que você enxerga nos seus alunos? Olha, Beto, você sabe que isso é um assunto complexo. Por quê? O que acontece? A nossa profissão, ela exige muitas habilidades. Eu nunca vi uma profissão com tanta habilidade quanto a nossa. Porque você precisa conhecer a parte técnica, você precisa gostar muito do universo de mobilidade, seja 2 rodas, 4 rodas ou meio que for. Você precisa parar para fazer contas, para fazer compras, para lidar com o cliente, para cuidar de estoque, para saber precificar, né? Então, existe uma gama de habilidades que a nossa profissão exige. E no dia a dia, isso acaba se tornando um pouco, né, complexo. Então, o que eu enxergo, né, é justamente fazer com que esse profissional, para que ele seja completo, ele vá além da parte técnica. Ele venha também para a parte burocrática, né, para a parte matemática, para a parte da gestão, onde ele consiga fazer uma gestão mais holística do seu negócio, né, e não ficar somente ou, né, de forma dedicada à parte do reparo. Entendi. Então a gente consegue perceber que o pessoal, às vezes, ele é um profissional da área e aí ele quer abrir o seu próprio negócio, só que ele tem uma visão um pouco limitada de como é a questão de você realmente ser dono do seu próprio negócio, da sua oficina, fazer a coisa rodar. Então,
a gente consegue enxergar a importância da gestão desde o princípio, né? Desde o seu primeiro atendimento. Exatamente, Beto. Os desafios são muitos, né? Mas para quem está começando agora, assim como eu comecei também na garagem de casa, né? Junto com o meu saudoso pai, e daí a gente vai, né, seguindo. Eu acho que a maioria das pessoas que gostam do que a gente faz, né, gosta de oficina, gosta de fazer reparo, elas começam normalmente, né, dessa forma. O que elas precisam é estar atentas e abrir ao conhecimento, começando enxergando o seu cliente. A pessoa que chega para você e deixa o veículo para que você faça o reparo é o primeiro ponto de contato para que tenha êxito na sua jornada como um todo. Por quê? A parte técnica é a que a gente adora fazer. A gente vai achar o defeito, vai fazer o diagnóstico, vai fazer o reparo e o veículo, a moto, vai sair de lá reparado. Agora você prestar atenção no teu cliente, entender o que ele quer, como ele quer, para quando ele quer e qual que é a expectativa que ele tem em relação a você, em relação ao seu trabalho, esse é o primeiro passo que a gente precisa ter. Eu chamo de percepção. Entendi. E você acha que hoje o profissional que ele decide iniciar o seu próprio negócio, a sua própria oficina, que caminho que você aconselharia ele a tomar? Antes dele falar, bom, eu vou sair de tal empresa ou eu vou montar o meu próprio negócio. Qual seria o conselho, assim, você pela experiência que você tem, por anos de trabalho, você como eu também comecei numa garagem e tudo mais, então nós conhecemos as dores, né? E por a gente já ter passado por muita coisa, o que você daria de conselho para a pessoa que tá ouvindo a gente hoje, que está prestando atenção nisso, que está com essa ideia, pô, vou montar, qual o seu conselho? Olha, eu costumo dizer que a gente precisa, muitas das vezes, para montar um projeto, fazer o caminho inverso. O que é o caminho inverso? Ir do fim para o começo. Imaginar qual a estrutura que você quer, aonde que você quer estar, quanto que você quer ganhar, qual o tamanho da sua equipe, que público você quer atingir, né? E começar a colocar isso de uma forma mais materializada, mais organizada no bom e velho papel. Né? Seja o papel de fato, seja no teu computador, na tua planilha, você precisa começar a entender quais são os custos iniciais de um negócio, né? E como que isso vai orquestrar. Da mesma forma que a gente sabe como o motor funciona, a gente precisa entender esse todo. Como que vai funcionar o meu negócio? Eu preciso de ferramentas, eu preciso de pessoas, eu preciso de espaço, eu preciso de sistemas, ou seja, eu preciso de crédito, eu preciso de parceiros. Quando você começa a desenhar tudo isso, você começa a ter um escopo. Esse escopo, naturalmente, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas o passo zero é você já iniciar a gestão na sua mente e começar a quantificar isso. Olha só, pessoal, tá vendo só? É muito importante que a pessoa que tem essa pretensão, que está decidido a montar o seu próprio negócio, já começar a pensar na questão da gestão desde o início, desde quando está nascendo ali a sua oficina. Porque assim você vai poupar dores de cabeça no futuro. Não é isso, Christian? Não tenha dúvida, né? A gestão de oficina, ela é tão importante quanto saber a parte técnica, né? Não vou falar maior para ninguém ficar bravo comigo, mas eu diria que você buscar desde já se organizar é fundamental para que você consiga ter longevidade no seu negócio, né? A oficina como um todo, como eu comentei, ela é complexa por tudo que você precisa materializar, ok? Então, a gestão seria, digamos, o passo zero, né, para qualquer peça fundamental que vocês tenham interesse em seguir dali para frente. Muito bem. Christian, e a questão de... A gente está falando que a pessoa precisa aprender, ela precisa buscar conhecimento e tudo mais, mas hoje em dia o mercado ele é um pouco limitado nessa questão de aprendizado, não é? Bastante, Beto, bastante.
Eu, particularmente, adoraria ter a aula que hoje nós mesmos, né, ministramos há 20 e poucos anos atrás, né, 25 anos atrás. Olha só. Porque toda a experiência hoje que a gente tem foi dos erros e acertos, né? Foi do sim, dos não, foi de uma forma bastante dolorosa. Então hoje, com a experiência que a gente carrega e hoje fazendo gestão de pós-venda de uma montadora de renome na América do Sul, lidando com diversos tipos de negócios, culturas, clientes, inclusive com a questão geográfica do Brasil, que nós temos outras complexidades e outras variáveis, tudo isso contribui para que o nosso aprendizado seja consolidado a dar um método simplificado para quem quer começar. Ou seja, quem puder buscar conhecimento em gestão de oficina ou gestão de pós-venda e encurtar o caminho, já começando de uma forma mais elaborada no início, melhor, porque você vai evitar uma série de consequências e uma série de, digamos, dores no decorrer da sua jornada. Então, a antecipação da gestão ela é fundamental para o hoje, para o agora, e não a gente ir para a rua, tentar aprender, bater cabeça, e de repente, quando a gente vê, o prejuízo foi grande, né? Eu comparo como se fosse um arquiteto hoje em dia. Quando você coloca um arquiteto numa obra, muitas das vezes você ganha tempo, dinheiro, né, e evita um monte de desperdícios. A gestão de oficina não é diferente. É como se nós fôssemos aqui o arquiteto do universo automotivo para quem quer montar ou quem já iniciou a sua oficina independente. Muito bom, muito legal. Pessoal, vocês estão aprendendo um pouquinho sobre gestão de oficina, sobre como está o mercado. Fiquem com a gente até o final, que a gente vai ter uma surpresa para vocês. Christian, e na questão técnica? Na tua visão, como anda a questão técnica hoje, tanto das instituições de ensino, quanto do público mesmo, dos profissionais hoje no mercado? Está difícil? Olha, Beto, é uma triste realidade do nosso país a questão da educação. Eu acompanho diversas instituições, escolas, que fazem um trabalho muito sério, de primeira linha, que capacitam de fato, né, quem quiser dentro do universo automotivo, mas por incrível que pareça, ainda está deficitário. A educação no nosso país, principalmente a parte técnica, ela ainda sofre, né, muitas pressões, muitos tropeços com o passar do tempo. Então, está complicado encontrar uma pessoa, um profissional de qualidade. Aquele profissional que sabe o que está fazendo, né, que consegue entender o sintoma do veículo, o efeito para o cliente, o diagnóstico e, por fim, o reparo. Christian, hoje você acha que essa questão da educação no nosso país, ela influencia diretamente na capacidade do aluno em aprender a profissão, as técnicas, né, o lado técnico da nossa profissão? Você acha que influencia? Ele o público tem uma certa dificuldade em aprender? Porque a gente trabalha com números, medidas, tem várias coisas. Isso a gente falando da profissão. Imagina na parte da gestão também, que faz parte, né, é um dos pilares fundamentais da profissão para você ter uma oficina de sucesso, você ter um negócio de sucesso, você precisa. Você acha que as escolas, elas estão preocupadas mais, e digo as escolas profissionalizantes, tá? Elas estão mais preocupadas em despejar determinado conteúdo, mas sem analisar um pouco a condição, o conhecimento técnico, o conhecimento básico, na verdade, dos alunos? Sim, então aí nós temos dois cenários, Beto. Nós temos o curso básico, onde não há requisitos, e ali é algo bastante fundamental para que qualquer profissional consiga ter o mínimo de profissionalismo e capacidade para começar o seu negócio, né? E aqui existe um trabalho bem interessante de base, onde consegue, digamos assim, incluir essas pessoas. Nivelar, né?
E existe o outro lado que você tocou, que às vezes há necessidade de algum pré-requisito. Por quê? Começa a envolver alguma questão de uma visão mais holística, mais espacial, mais matemática, mais assim cuidadosa no aspecto de cenários, né? Precisa se enxergar determinados cenários, determinadas variáveis. Então aqui, nesse outro universo, a gente realmente tem essa dificuldade em elevar o nível e o perfil técnico desse profissional. Então existe aqui um gap muito grande, né, entre os que estão iniciando e os que estão já buscando um segundo, um terceiro nível, né, onde a gente precisa, digamos assim, construir melhor as bases deles. Talvez fazer uma reciclagem e a partir dessa reciclagem a gente trazer todo mundo junto e falar, olha pessoal, a visão precisa ser ampliada, né, e precisamos mostrar o caminho e dar ferramentas, né? Quando a gente mostra o caminho, você precisa provar e dar ferramentas para que essa pessoa possa, digamos assim, Beto, ter uma disrupção dentro da profissão. Entendi. Muito bem. Pessoal, para vocês entenderem um pouco da necessidade de se atualizar, né? Você tem que ter uma base, porque vai chegar hoje com o aumento da tecnologia. Hoje os carros, as motos, tem muita tecnologia embarcada. Então a complexidade da manutenção, ela aumentou junto com isso. Isso é natural, né? É necessário que vocês se preocupem. Você tem que se preocupar com a sua evolução profissional, né? Tem que se preocupar, senão não tem jeito. Hoje no mercado, quem não se atualizar nessas tecnologias vai acabar ficando para trás, né, Christian? Não tem jeito, né? A gente está cada vez mais com sistemas de alta complexidade. Hoje, falando do mundo de carros, hoje em média um veículo tem 40 módulos, mais ou menos. Cada um com uma complexidade, com diagnóstico. Equipamentos também precisam acompanhar essa geração tecnológica. A gente precisa ter não só o nível de informática, mas nós já estamos partindo para a inteligência artificial nas montadoras, para os veículos. Então, talvez o que a gente esteja fazendo hoje já pode não servir por, teoricamente, amanhã. Ou seja, o aprendizado, Beto, ele é contínuo, ele é constante. E aí, quando eu falo de aprendizado contínuo e constante, ele é atemporal. O que eu quero dizer? Não importa a idade, não importa a sua especialização, não importa o quanto você conheça, porque ele é extremamente dinâmico. Inclusive, nós, professores, temos que buscar cada vez mais conhecimento para poder transferir e disseminar esse conhecimento a todos aqueles que vêm até nós e se interessam por buscar determinados assuntos. No caso, como hoje, eu sou especialista em gestão de pós-vendas, focado em oficinas automotivas para a América do Sul. O aprendizado, eu diria que ele é infinito. Tá certo. Cristiano, essa velocidade da tecnologia chegando, inteligência artificial e tudo isso, será que para alguns alunos isso não acaba sendo um pouco assustador? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Agora, o ponto é o quão as pessoas estão interessadas em desbravar esse universo. Porque isso é importante. Tem que haver também em nós, como profissionais, ou como amantes desse universo automotivo, também o interesse e a curiosidade, Beto, em buscar, em desbravar tudo isso, ir para cima. Falar, não, ok. Porque é possível, né, Cristian? É plenamente possível. Né? Totalmente. Eu não sei, Beto, com certeza você lembra da transição energética, ecológica, sustentável, que nós tivemos da era do carburador para a injeção. Sim, opa. Então, acredito que... Nos anos 90. Exato, eu acredito que muitos de vocês viveram isso, trocaram kits de reparo de carburação e etc. E hoje nós temos aí os veículos híbridos, elétricos, motos também, Então, essa transição, ela vai sempre ocorrer. Claro que de tempos em tempos, ela vem com maior intensidade e às vezes ela fica um pouco mais estável. Mas nós temos que buscar. É plenamente possível? Óbvio que sim. Não importa a sua condição social, não importa a sua idade, isso não tem nada a ver.
Isso tem mais a ver em a sua paixão pelo que você profissão. faz. Paixão pela profissão. Nós das motos, né, o Christian, ele é voltado para o mundo automotivo, né? Hoje eu trouxe o Christian aqui, nosso mundo é das motos, mas o que acontece? É nítido que muitas das tecnologias, elas nascem nos veículos 4 rodas e acabam migrando para as 2 rodas. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o Christian ele tem uma vasta experiência com essa questão das tecnologias e também, obviamente, a parte de gestão de oficina, ela impacta a oficina de automóveis, de carros, de motos, de caminhão, tratores, não importa. A gestão você tem que ter. Você tem que ter. É isso aí. Christian, e a procura dos profissionais? Existem muitos profissionais procurando por gestão de oficina ou eles querem mais saber da parte teórica, assim, de acordo com a sua visão? Beto, isso tem mudado bastante depois da pandemia. O que eu tenho percebido que logo que a gente começou a voltar ali para 2022 para cá, a demanda tem aumentado muito. Por quê? Porque o pessoal tem entendido que o público mudou, os veículos mudaram, a gente tem várias montadoras chinesas chegando no mercado com pacote tecnológico avançado, com ticket médio alto, com veículos de variados públicos, e o profissional tem percebido que a gestão, a administração da oficina, ela é o futuro. Ela é basicamente a sobrevivência da oficina. Então tem aumentado muito a busca por esse conhecimento. Inclusive, o que eu tenho percebido em muitas turmas que eu faço é ter visto pai e filho juntos. Ah, que legal. Marido e mulher, sócios. Por quê? Porque a gestão, ela demanda um tempo muito grande do teu dia, ou da tua semana, enfim, do teu mês, para que você consiga deixar tudo orquestrado. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de números, de contas, de peças, limpeza, organização, organograma, sistemas. Então, há uma complexidade dentro de tudo isso. E quando a gente vê essa procura por pessoas vindo, né, em casal ou em sociedade, etc., isso é muito gratificante, porque a gente percebe que o momento é relevante para que haja determinada conduta, e essa conduta, Beto, no fim do dia leve ao faturamento e leve basicamente, né, a rentabilidade, que é o que a gente espera no fim do dia, né? A gente espera ter uma oficina rentável, algo sadio, um caixa positivo, para que a gente consiga prosperar e crescer. Entendi. Pessoal, olha só o que o Christian pontuou aqui. Hoje é fundamental a questão da gestão da oficina. As oficinas que não tiverem uma gestão muito bem acertada, os números muito bem equilibrados, a tendência é que elas acabem fechando, né? Se vocês não procurarem se especializarem não só na parte técnica, mas também na questão da gestão da sua empresa, literalmente vocês vão estar fadados a fechar. Infelizmente a realidade é essa. Porque do futuro para frente, com a alta tecnologia, a exigência dos clientes, né, hoje em dia é bem alta, né? Hoje o cliente ele não aceita mais qualquer coisa. Não tem mais aquela coisa da repimboca da parafuseta que inventaram na década de 90, isso não existe mais. Então você tem que ser completamente transparente, muito profissional no que você faz, ter conhecimento técnico. O cliente ele quer saber os pormenores, os detalhes, o porquê que você está substituindo determinado componente. Isso aí a transparência hoje ela é inevitável, né? Tem que ser assim, tem que ser assim mesmo, né? Sem dúvida, Beto. E a gente tem um agravante por estar aqui, né, na capital de São Paulo, porque o que acontece? O cliente hoje ele está muito acostumado a lidar com o horário, com o relógio, ele tem compromissos, é filho na escola, leva atrás, é trabalho. Então, o que acontece? Se hoje a gente não trabalhar com agendamento, e tudo isso envolve todas as técnicas de gestão, toda a jornada do cliente. Se a gente não realmente cumprir o que promete, se a gente não for transparente como você já colocou, a gente não consegue
manter esse cliente fiel ao nosso trabalho. Por melhor que sejamos técnico, por melhor equipamento que tenhamos, né, por melhor especialista que sejamos, se a gente não tiver o agendamento, o trabalho, o acompanhamento, a entrega e todos os cuidados, respeitando a expectativa e o combinado com o cliente, a gente já está pecando na gestão. Muito bem. Isso aí, de certa forma não, eu vejo com bons olhos isso, porque você obrigatoriamente você profissionaliza mais, né? A nossa profissão que há anos atrás, né, décadas atrás, era vista, né, como o mecânico é aquele cara que tem mais graxa nele do que no veículo e tal, né? Aquela sujeira toda, isso aí é coisa do passado. Hoje as oficinas de manutenção, sejam elas de automóvel ou de motocicleta ou qualquer que seja, estão evoluindo para outro patamar, né? Hoje você consegue ver várias oficinas no padrão de uma concessionária, né? Muito bem estruturadas, muito bem equipadas, né? Então, para você que está começando na profissão, é plenamente possível, tá? É plenamente possível. Eu consegui, o Christian também está aqui de prova, conseguiu. Nós começamos numa garagem, onde cabia um carro. Era aquilo ali, né? Então eu tinha um espaço lá para mexer na motocicleta, eu conseguia mexer em uma moto por mês, com uma caixa de ferramentas. Mas a questão da gestão ela é importantíssima. E da especialização. Então eu tenho mais de 30 anos de experiência e venho sempre estudando. O Christian é a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Então é plenamente possível. Não se assustem com a tecnologia. Ela veio para ajudar também. Você não concorda, Christian? Totalmente, totalmente. E a tecnologia, além de trazer diversas facilidades, dentro da gestão, nós também temos sistemas que apoiam o nosso dia a dia, né? Então, quando eu falei de agendamento, quando a gente fala de faturamento, quando a gente fala de controle de estoque e etc., a gente também tem apoios. Claro que é uma ferramenta. Assim como você precisa de uma ferramenta para desmontar um motor, a gestão também tem ferramentas, mas você precisa estar à frente, né? E você precisa estar pilotando tudo isso, né? E o que é legal? O legal é que hoje a gente consegue trazer tudo isso de uma forma, digamos assim, organizada. A gestão hoje, ela começa com uma receita de bolo. O que eu quero dizer? Ela começa de uma forma ordenada, organizada. Mais simplificada. Simplificada, né? Para que a pessoa, Beto, no dia seguinte que começou a ter esse entendimento, ela já aplique na oficina dela no dia seguinte. É uma teoria na prática, Isso é interessante porque às vezes a gente está falando sobre isso, controle de estoque, pessoal e tudo mais, aí a pessoa pode estar pensando, mas gente, eu só estou querendo entender um pouquinho os números porque eu estou começando a trabalhar na minha garagem, né? Então é importante isso daí, ter esse primeiro passo, porque é gradativo, a complexidade ela aumenta de acordo com a evolução da sua empresa também, né? Eu acredito que você concorde com isso nesse sentido. 100%. E para quem está começando, Beto, se me permite um comentário, claro, para os nossos amigos que vão nos assistir, o mais importante para quem está começando na garagem de casa, dentro do tema de gestão, é você aprender a precificar. Você precisa entender como que é a tua estrutura de custo, como que você cobra, como que você precifica, como que você calcula tudo isso para que você consiga trabalhar de uma forma bastante honesta, correta, justa e ao mesmo tempo rentabilizar para a sua oficina, para que um dia você comece a criar caixa suficiente para que você saia da garagem de casa, né, e alcance aí um novo degrau na tua jornada. Então, olha só, pessoal, a surpresa que nós temos para vocês é o seguinte: haverá aqui no centro de treinamento da Parada Custom um curso de gestão de oficina. Para você que quer começar a implementar isso, saber como que você inicia esse seu projeto como mecânico de motocicleta, você vai ter a oportunidade de fazer esse curso aqui com a gente, tá bom? Serão apenas 12 vagas, apenas 12 vagas. E dentre essas 12, nós sortearemos uma vaga vai ser sorteada. Os 12 primeiros que fizerem a inscrição no curso, depois vocês entrem em contato com a gente,
Vamos deixar aqui o link direitinho para vocês entrarem em contato. Os 12 primeiros que fizerem a inscrição participarão desse sorteio e um será sorteado para fazer esse curso de graça aqui na Parada Custom com a gente, onde eu e o Christian daremos as aulas para vocês aqui, andamento nesse curso, não é isso, Christian? Perfeitamente. Vem que vocês vão adorar. A Parada Custom, ela está aqui num formato novo, tá de casa nova, de uma forma espetacular. A gente vai fazer uma teoria na prática. Vocês vão passar por todos os passos relacionados a uma gestão de oficina dentro da Parada Custom. Vai ser legal demais. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal, acompanhem a gente nas redes sociais. Christian, muito obrigado pela participação, foi um prazer receber você aqui na Parada Custom e espero receber você aqui novamente. Muito obrigado, Beto, eu que agradeço a você, a toda a equipe da Parada Custom, gratidão, um prazer imenso participar aqui com você, né, desse canal. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até mais.